minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, só para nós recapitularmos todo esse processo que começou ontem, está culminando daqui a alguns instantes no ponto-chave do nosso encontro. Então vocês já devem ter percebido que todo esse processo ele foi se completando. Cada tema ele foi completando o tema anterior, que nós chamamos de querigma. Então nós começamos lá no amor de Deus. A primeira notícia que tem que chegar para nós é que Deus nos ama. Depois tivemos uma má notícia de que somos pecadores. Mas precisamos ouvir primeiro, precisamos nos motivar primeiro através do amor de Deus, para aceitarmos que temos um problema, somos pecadores. Depois nós meditamos sobre a fé e a necessidade, o desejo que o Senhor tem de nos salvar. Porque a partir do momento que você se reconhece pecador, você reconhece também que necessita de salvação. Então você aceita essa salvação. Aceitando que você precisa se salvar, querendo se salvar, você automaticamente aceita que você precisa de conversão, que nós precisamos de conversão. E para nos convertermos, precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas, por inteiro, como o Kleber deve ter pregado para vocês aí hoje. Senhor por inteiro. E após reconhecer o senhorio de Jesus, é necessário perdoarmos, perdoar o outro, é necessário nos curarmos, porque todo esse processo que nós chegamos, todo esse processo que percorremos até aqui, revelou algumas feridas nas nossas vidas, com certeza. Com certeza o Senhor remoeu, remexeu feridas. Então, feridas que Ele mexeu, não para que você sinta dor, mas que Ele mexeu porque Ele quer te curar. Amém? Amém. E agora, chegamos no tema da promessa do Pai. O Senhor é um Senhor cumpridor de promessas, simplesmente porque nos ama, simplesmente porque nos criou por amor. E além disso, porque quer que nós nos salvemos. Então, o Senhor nos prometeu, o Senhor começou lá atrás, no Antigo Testamento, com os profetas, com aqueles que Ele escolheu para denunciar os pecados do seu povo. O Senhor prometia para eles: olha, eu vou mandar o meu Espírito. Vou mandar, apesar daquele povo ser um povo de cabeça dura, ser um povo de coração fechado, eu vou mandar o meu Espírito, para que eles tenham os meus sentimentos, os meus desejos, e aí sim obedeçam às minhas leis. Então, quando o Senhor faz uma promessa, quando você pegar a sua Bíblia, quando você estiver meditando a palavra e você perceber que aquilo é uma promessa de amor, porque Deus se compadece do seu povo. A palavra compadecer significa sofrer com, sofrer junto. Então, quando o Senhor vê o pecado daquele povo, quando o Senhor vê o nosso pecado, o Senhor se compadece. E o Senhor não se cansa de fazer promessas, porque Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Amém? Amém. Pega a sua palavra. Ezequiel 36. Ezequiel 36, a partir do versículo 25.
Ezequiel 36, a partir do versículo 25. Quem tiver dificuldade, pede o irmão do lado para auxiliar. Ezequiel 36, para quem tem a Bíblia da Ave Maria, está na página 1170. Ezequiel 36, a partir do versículo 25. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais os meus preceitos. Aí sim habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir a palavra de Deus, amado. Eu queria voltar um pouquinho, se o Wilson me permite, lá no amor de Deus, lá no primeiro tema de ontem. Deus nos cria por amor. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher foram criados à sua imagem e semelhança. Ou seja, só para a gente entender de uma forma clara, se eu sou a imagem e semelhança do Senhor, a minha essência é ser bom. Vocês concordam comigo ou não? Deus fez em nós um espelho dele. A minha essência tem que ser bom. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, é muito óbvio que automaticamente eu vou seguir todos os seus preceitos e mandamentos. Só que aí veio a má notícia, veio o pecado, o desejo de ser igual a Deus, o desejo até de tomar o lugar de Deus, como eu falei ontem. E aí o pecado nos tira essa dignidade de ser filho de Deus. O pecado nos tira a essência de Deus, como vimos ontem. O pecado cria entre nós e Deus um abismo, uma distância. E aí o que Deus faz? Deus promete que vai mudar essa situação. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo aqui para Ezequiel seria o seguinte: olha, eu vou devolver para o meu povo a essência que eles mesmos tiraram deles, a minha essência que estava neles desde o princípio, mas que o pecado deles retirou. Eu vou devolver. Eu vou mandar o meu espírito para que eles sejam novamente meus. E aí sim, após isso, eles vão chegar na terra que eu prometi lá atrás para os pais dele. Irmãos, o que nós precisamos entender, isso tem que ficar muito claro, que o profano não se mistura com o sagrado. É impossível. O Espírito de Deus, ele vai purificar, ele vai nos limpar, mas ele não vai se misturar, não tem jeito. Essa semana o Senhor colocava no meu coração que o céu, e aqui a gente pode entender a terra prometida como céu. Ali naquele contexto era uma terra física mesmo, né? Onde brotava leite e mel, onde o povo ia plantar, produzir. Mas para nós, no campo espiritual, nós vamos entender isso aqui como céu. Então o céu, ele é como um país, o céu é uma pátria. Todo país tem suas regras de imigração e regras para permanecer nele. Vejam vocês que isso é verdade. Eu quero voltar um pouco lá atrás,
na palavra que eu proclamei ontem após a nossa oração. Vejam vocês, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Está muito claro para nós aqui, que o reino de Deus não é para os injustos. Então, o que o Senhor percebeu naquele povo, na época de Ezequiel? Ele percebeu que o povo estava destoando, o povo estava saindo de tudo aquilo que Deus tinha designado, de toda a lei que Deus tinha dado para Moisés. Não matem, não roubem, não pequem contra a castidade, não levantem falso testemunho, não cobicem a mulher do próximo, não cobicem as coisas alheias. E estava acontecendo tudo isso. Eu não tenho aqui o número, se alguém aí, se outro pregador e o Neymar e o Cleber tiverem, podem me ajudar, mas até chegar em Ezequiel, certamente Deus mandou uma pancada de profetas falar com aquele povo, né, Neymar? Muitos profetas antes de Ezequiel, e depois Ezequiel continuou mandando muitos profetas até chegar em Jesus. E aqui eu quero fazer uma ressalva, eu quero abrir um parênteses para dizer que Jesus é a última cartada de Deus para a humanidade. Jesus é a última chance que Deus deu para nós. E aqui eu fecho o parêntese. Imagine quantos profetas foram lá no meio daquele povo e denunciaram o pecado, convertam-se, façam penitência. E aí Deus percebeu, a única forma desse povo voltar para mim é se eu mandar de novo para eles o meu Espírito. Aquele Espírito que estava com eles desde a criação, mas que eles, por serem teimosos, por serem cabeça dura, por terem um coração de pedra, eles arrancaram deles mesmos. Meu irmão, minha irmã, se Deus está falando aqui, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Se Deus está falando que vai tirar de nós um coração de pedra e vai pôr um coração de carne, Deus está dizendo, em outras palavras, que nem Ele, como Deus, nem Ele pode fazer muita coisa por nós se o coração não estiver aberto. Falei besteira, Henrique? Você veio para essa experiência de oração, imagino eu, sedento. Mas mesmo aquele que não veio sedento, se no decorrer desses temas que nós pregamos aqui, se o seu coração foi tocado, se você deu um mínimo de abertura, e isso é o suficiente para Deus, viu, Wilson? Deus precisa de um mínimo de abertura. Porque tem uma canção do Valmir Alencar que eu adoro, viu, Jorge? Depois você aprende lá, tá? Ela diz assim: a menor intenção de ser melhor já é amor. A menor. Então não importa que os pecados que você cometeu no passado, não importa os pecados que você cometeu até a sexta-feira, véspera dessa experiência de oração, não importa. Se você entrou aqui, se você passou, se você fez a sua inscrição, se você deu o nome para o Henrique, se você chegou aqui, passou daquele portão, se o seu colchonete está ali, se você está aqui, dormindo aqui nesse encontro, significa que você já deu abertura. Significa que você não quer sair daqui obeso. E aí eu volto de novo nas músicas, né? Não tem como fugir, né, Jorge, das músicas. Eu estou brincando com a Jorge, gente, porque outro dia eu joguei ela no buraco. Fui conduzir uma oração no momento lá do grupo de oração dela, eu puxei uma música que ela não conhecia. E aí tem a canção da Aline Brasil, né? Que fala assim: não quero ser igual quando amanhecer. O amanhecer para nós é quando esse encontro acabar, quando a gente sair daqui, ó. Eu amo essa música, eu até arrepio. Eu não quero ser igual.
É uma coisa que eu digo para mim todo dia, quando eu levanto, vou trabalhar, quando eu chego, quando eu levo meu filho, quando eu busco ele da creche, quando a minha esposa chega do trabalho. Eu não quero ser igual, eu não quero ser um marido igual, eu não quero ser um companheiro de trabalho igual, eu não quero ser um filho igual, eu não quero ser um coordenador igual, eu quero ser melhor. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Vocês lembram de ontem? Foi muito providente o Senhor me dá a pregação do pecado e me dá essa pregação hoje para fazer. Porque essa pregação da promessa do Pai, ela fala desses pecados que aconteciam na época de Ezequiel. Ela denuncia esses pecados. Então, a gente consegue voltar atrás naquelas leituras de ontem. E aí eu me lembro do exemplo que eu dei do dente. Acabei de dizer que sozinho eu não consigo. O dentista não vai conseguir ele mesmo extrair o seu próprio dente. Ele vai precisar de outro profissional. Lembra que eu falei isso ontem? Trazendo para o nosso meio, o padre tem que se confessar com outro padre. O bispo precisa se confessar com outro padre. O papa se confessa com um simples sacerdote. E aí? Eu vou continuar com o coração fechado? Eu vou continuar com o coração duro, soberbo, orgulhoso, afirmando para mim mesmo que eu não preciso do outro? Pior, que eu não preciso de Deus? Impossível. Jesus mesmo nos garante isso, viu, Raio? Sem mim nada podeis fazer. E olha como que Jesus às vezes parece, dificulta um pouco o nosso entendimento. Ao mesmo tempo que Jesus fala, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus nos garante, se vocês tiverem fé, Ítalo, vocês podem fazer obras maiores que as minhas. Está no Evangelho. Mas se tiver fé em quem? Em você, Ítalo, em mim? Não, se tiver fé nele. E ter fé significa abrir o coração. O que é que nos mostra a palavra? Eu estou à porta e bato. Jesus não, né, Neymar? Jesus não fala, eu estou à porta e arrombo. Eu estou à porta e bato. Posso entrar? Se você deixar eu entrar, vai se cumprir na sua vida a promessa do Pai. Ele vai mandar o Espírito dele lavar as suas imundícies, as minhas imundícies. E aí você vai estar zerado, tinindo, para começar uma nova vida. Mas é preciso abertura, irmão. Não tem como. O Espírito Santo, eu gosto muito desse exemplo. Eu imagino que Deus, Ele tem, com licença aqui o dono dessa bolsa, o Atona, o Espírito Santo, Ele tem para nós um pacote lindo, maravilhoso, com um laço lindo. Um presente todo embrulhado, prontinho para nós. E o Espírito Santo, Ele fica fazendo isso aqui, ó. Ele fica nos rodeando, procurando um espaço para poder entrar e entregar esse presente, que é a graça de Deus. Só que aí nós vamos esquivando, nós vamos nos fechando, e aí nós vamos impedindo a ação, a obra, a entrada do Espírito Santo na nossa vida. Não sei se vocês lembram, qual é o único pecado, até queres, vamos lá, qual é o único pecado que não tem perdão? O pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você se recusar à graça de Deus. Justamente porque o nome é graça e é de graça. Você se recusar a esse amor é o único pecado que não tem perdão. Então, meu irmão, é óbvio que às vezes você chegou nessa experiência de oração. Pode ser que tenha gente aqui que chegou sem nem mesmo conhecer direito a palavra de Deus, sem saber que certas práticas eram pecado. Claro, isso é perfeitamente comum, é aceitável.
Mas eu tenho certeza que desde o primeiro tema até agora, o Senhor veio trabalhando no seu coração. E eu tenho certeza que você já está entendendo. Você já está entendendo tudo aquilo que Deus sonhou para você. Tudo aquilo que Deus prometeu para você já está pronto. Desde que o mundo foi criado, está pronto. E aí eu me pergunto, o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para pegar esse presente que Deus quer dar para a gente? Então, meu irmão, abra o seu coração. Se você ainda não conseguiu abrir nem uma brechinha, faça mais um esforço. Se você já fez o esforço de ficar aqui até esse momento, como eu falei da música do Valmir Alencar, já é amor. O que custa você se esforçar um pouquinho mais? Senhor, eu ainda não experimentei, eu não compreendi, mas eu estou aqui, me mostra, me dá uma luz, que seja através de um irmão que estiver rezando, que, não sei, me mostra, Senhor. Peça, seja ousado. Mas abra. Como eu gosto sempre de falar isso nas minhas pregações, Deus não vai fazer, meu irmão, aquilo que é seu. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Vocês já foram à missa hoje? Já foram, Henrique? Qual foi o evangelho de hoje mesmo? Boda de Caná. As bodas de Caná. O que teve que acontecer para que Jesus transformasse a água em vinho? Encher as tagas. Perfeito, irmão. Mas alguém teve que ir lá. Jesus não fez mágica, ele não mandou um drone lá pegar as talhas e lá, um robozinho encher de água, não. Alguém teve que ir lá pegar as talhas, levar cheia. Aqui, Jesus, agora é com você. Agora, a minha parte eu já fiz, agora é você. Uma frase que eu amo muito, eu partilhava ali quando eu cheguei com a Karine, com a Joyce, com outras que estavam ali com a gente, eu partilhava, eu amo muito São Francisco de Assis. São Francisco tem uma frase maravilhosa que resume muito bem essa questão de você fazer aquilo que você tem que fazer. São Francisco diz assim, olha, faça o necessário, depois faça o possível. Aí sim Deus vem com o impossível. Tem que fazer o necessário. Lembra de ontem que eu falei do meu dente? Eu tive que ir lá no dentista consultar, fazer radiografia, fazer tomografia. Eu vou ter que sentar lá, tomar uma anestesia para ele tirar o meu dente. Isso é a minha parte. A parte dele é me esperar lá e entrar com o procedimento dele, de dentista, de profissional. A minha parte é ir lá, sentar na cadeira. Pode agulhar, doutor. Mete a anestesia desse troço aí. Arranca esse troço aí. Tem que fazer a sua parte. Não tem jeito. Então, se você não abrir o seu coração, o Espírito Santo não pode fazer muita coisa. Você vai continuar sem sentir nada. Por quê? Lembrando que Jesus está à porta e bate e não vai arrombar. Então, meu irmão, não transfira para o outro aquilo que é para você fazer. Pior, não transfira para Deus aquilo que é você que tem que fazer. Gente, olha que lindo isso. Deus fez a promessa para o povo dele: eu vou dar o meu espírito. Deus prometeu, mas eu vou dar o meu espírito para quem quer. Tem um amigo meu que ele fala isso. Eu acho muito bacana. Ele fala, olha, se Deus nos obrigasse a fazer as coisas, Henrique, ele deixava de ser Deus. Se Deus tirar a sua liberdade, você vai deixar de ser Deus, e Deus não vai deixar de ser Deus nunca. Então não adianta esperar, não adianta você, eu falei ontem que o pecado nos ilude, né? Então tem gente que fica ali naquela mesma vidinha, se acostuma com o pecado, igual acostuma com o dente ciso. De vez em quando eu vou lá tomar uma Valgina, né? A pessoa se acostuma, o dia que Deus me quiser, do dia que Deus quiser, Ele me tira dessa vida. Não!
Deus vai sim te tirar dessa vida, mas Deus vai usar alguém para te alertar do seu pecado, Deus vai usar alguém para rezar para você, para que o Espírito Santo venha, você abrindo o coração, o Espírito Santo venha e te convença do seu pecado, te convença da mudança de vida que é necessária. Então, meu irmão, a partir de hoje tenha coragem de não mais transferir aquilo que é para você fazer, não transfira para o outro, não transfira para Deus, é seu. É seu. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, irmão. Se você não conseguir fechar os olhos, ao menos abaixe a sua cabeça. O importante é que agora você não se disperse. Uma das coisas que nós temos visto nesses tempos que nós caminhamos, que nós aplicamos experiências de oração, nesse tempo nosso de grupo de oração, nós vimos que a dispersão, ela não favorece a abertura de coração. A distração te atrapalha. Às vezes você está focado naquela oração e no momento que o Espírito Santo ia te dar aquela graça e entrar, você olha para o lado, você dá uma risadinha. Não perca esse momento. Você está agora preparando o seu espírito, preparando o seu coração para aquilo que vem, para aquela promessa de Deus que vai se cumprir na sua vida, se você quiser. E o Senhor vem dizer para você e para mim que a mão dele vai descer. A mão dele vai agir poderosamente na sua vida, porque ele te ama, porque ele me ama, porque ele quer fazer de você e de mim adoradores em espírito e verdade, porque o Senhor deseja que a essência dele volte até nós. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus é um Deus ciumento. Deus não aceita nos dividir com outro Senhor. Nós somos só dele, porque nós somos criaturas, somos filhos dele. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe, aquela pontinha de ciúme que dá o filho é nosso. E Deus tem ciúme, um ciúme tremendo de nós, um amor apaixonado por nós. Por isso o Senhor quer nos dar um coração adorador. O Senhor quer nos dar a voz de profeta. Meu irmão, o Senhor quer te convencer hoje que tudo aquilo que Ele falou para Ezequiel, para Isaías, para Joel, é para você, é para nós também nos nossos tempos. Aquilo não foi só no Antigo Testamento, não foi só na Bíblia, é para nós, porque o Espírito de Deus é o mesmo. O Espírito Santo não muda, Ele é o mesmo, Ele é dinâmico, mas Ele é o mesmo.